Bom, vamos passar para o assunto 2 agora? Bom, o segundo assunto que apareceu uma frequência muito grande em relação ao Enem é o que eu vou chamar de unidades de concentração. Vamos que vamos. Só para você pegar a ideia da parada. Vamos que vamos. Assunto de número 2. O assunto de número 2 é o que a gente vem a chamar de unidades de concentração. Deixa eu confirmar aqui. Quantas vezes essa bodega apareceu? Eu falei no começo, apareceu 20 vezes para vocês o assunto unidades de concentração. Vamos que vamos? Ó, vamos botar aqui, ó. Unidades de concentração. Então, desde 2009, a gente tem esse assunto aparecendo 20 vezes. Olha só que coisa louca, hein, maluco? A gente tem 20 vezes o mesmo assunto aparecendo. Então, a probabilidade de aparecer para você, de fato, é muito grande. Tranquilo? Bom, vamos lá para as nossas unidades de concentração. Eu vou listar aqui para vocês. Ser bem objetivo. As unidades de concentração e as fórmulas que você tem para chegar nessas unidades de concentração. Tranquilo? Repara aqui na parada. Olha só. Bom, a gente tem aqui, como primeira unidade de concentração, a concentração comum, que a gente chama de C. A concentração comum, ela vai ser para a gente a razão entre a massa de soluto que existe no meio, beleza? E o volume da solução. A gente normalmente trabalha a massa em gramas e o volume em litros. Beleza? Então, grama por litro surge pra gente como a unidade em questão. Show de bola? É super importante, e aí o Enem já cobrou, já explorou bastante isso, que você não confunda concentração comum com densidade. A diferença de concentração comum e densidade é que a densidade vai ser a razão entre a massa da solução e o volume da solução. Tranquilo? Em cima é a massa do soluto e embaixo é o volume da solução. Professor, soluto, solução, solvente, o que é isso? Galera, quando a gente faz uma mistura, beleza? Pegar um exemplo, sei lá, o sal e a água, por exemplo. A junção de sal com água produz a solução, que é o nosso total. O sal, que é o cara que apresenta-se na menor quantidade de mol, é isso que define soluto e solvente. O sal que apresenta-se ali dentro na menor quantidade de mol, ele vai ser para a gente o nosso soluto, vai ser o agente disperso. O agente dispersante, que no caso é a água, apresenta-se ali dentro num maior número de mol. Então, o que define soluto e solvente vai ser quantos mols daquela substância existem na mistura. Beleza? Foi que foi? Então, só para você ter mais ou menos uma ideia de como funciona aí. Então, qual é a diferença? Concentração comum é a massa do soluto sobre o volume da solução. A densidade é a razão entre a massa da solução e o volume da solução. Aqui é o soluto, beleza? Por exemplo, aqui é a massa de sal sobre o volume total. Aqui é a massa total sobre o volume total. Geralmente, a gente usa a densidade normalmente em quilogramas por litro, ou, que é igual, em gramas por mililitro. Galera, saber transformar a unidade é algo importante pra caraca pra você. Quilograma por litro é a mesma coisa que grama por mililitro. É importante você saber que litro é a mesma coisa que decímetro cúbico, enquanto mililitro é a mesma coisa que centímetro cúbico. Beleza? Foi que foi? Vamos continuar nas nossas unidades de concentração? Bom, molaridade. A molaridade é a razão entre a massa... vamos botar devagar primeiro. O número de mol do soluto e o volume da solução, sendo ele trabalhado em mol por litro, ou então, que é a mesma coisa que o molar, beleza? E é válido ressaltar também que o número de mol, ele é pra gente a razão entre a massa e a massa molar. Se é o número de mol do soluto, é a massa do soluto e a massa molar do soluto.
Beleza? Então a gente consegue fazer uma relação entre essas unidades. Show de bola? Perfeito? Só alegria, né? Bom, vamos a outras unidades de concentração. Bom, a gente pode ter aqui algo que vai ser bem relevante para você em relação ao Enem, que é a conversão de concentração comum em concentração molar. Por exemplo, para você transformar a concentração comum em concentração molar, você pega a concentração comum, iguala a molaridade e multiplica pela massa molar do soluto que existe ali dentro. Tá legal? Existe essa relação aí que é interessante. Foi que foi? Beleza? Bom, existe ainda relacionando aqui com essa continuação da fórmula. Isso também vai ser igual a 10 vezes a porcentagem em massa, vezes a densidade do meu sistema. Eu julgo essa relação aqui uma das relações mais importantes da sua vida, beleza? Que é concentração comum é a molaridade vezes a massa molar, ou então vai ser igual a 10 vezes a porcentagem vezes a densidade. Então, tem uma relevância muito grande essa relação entre unidades. Se o cara te der a porcentagem e densidade, você consegue de cara chegar na concentração comum. Tranquilo? Bom, outras unidades com uma relevância um pouco menor. Você tem o que a gente chama de título da solução. Se o título for em relação ao soluto, a gente vai ter a razão entre a massa do soluto e a massa da solução, que vai ser soluto mais solvente. Em analogia, existe a fração molar, também um pouco menos relevante para o Enem, mas tá aqui. A gente vai ter o número de mol do soluto sobre o número de mol da solução, e a gente vai ter justamente isso. A gente tem o título, esse aqui é o título em massa, a gente tem o título em volume. Vai ser para a gente o volume do soluto sobre o volume da solução. Foi que foi? Então, existem outras unidades, claro, nenhuma dessas aqui tem unidade, beleza? Porque sempre massa sobre massa, número de mol sobre número de mol, volume sobre volume, e assim vai. Galera, um outro ponto relevante para vocês, que também aparece com uma frequência muito grande, é o que a gente chama de ppm e o que a gente chama de ppb. Galera, ppm vai ser pra gente a quantidade, né, em gramas, por exemplo, se o cara botar 1 ppm, vai ser 1 grama a cada 1, né, parte por milhão, sobre 1 milhão de gramas do nosso sistema. Bom, é válido a gente notar que 1 milhão de gramas corresponde pra gente à nossa saudosa tonelada. Beleza? Então, quando a gente faz uma relação de 1 grama por tonelada, a gente está falando sobre ppm. Se eu botar 2 gramas por tonelada, são 2 ppm. 3 gramas por tonelada são 3 ppm. E assim vai. E relacionando também, dividindo por 1000 em cima e embaixo, eu poderia utilizar 1 miligrama por quilo. Beleza? E no caso da água, 1 miligrama por litro, já que a densidade da água é 1 quilograma por litro. Beleza? Foi que foi? Em relação ao ppb, se eu utilizar 1 ppb, a gente vai ter 1 grama a cada 1 mil, milhão, bilhão. Vou botar, até para facilitar a nossa vida, eu vou botar aqui 1 miligrama. Botar 1 miligrama dentro de 1 milhão de miligramas. Então a gente vai ter, como ppb, 1 miligrama por 1 milhão de miligramas. Olha só que parada doida. E, claro, miligrama, grama, quilo, tonelada. Eu posso utilizar esse ppb como sendo a quantidade em gramas que eu tenho, a quantidade em miligramas que eu tenho a cada tonelada do meu sistema. É claro que a gente utiliza essa unidade de concentração, rapaziada, normalmente para trabalhar com concentrações que são prejudiciais, geralmente à saúde, mas que são concentrações pequenas. Então, às vezes, o cara pega, por exemplo, sei lá, ele pega, sei lá, um efluente de um rio e ele faz análise do efluente do rio para saber quantos ppm eu tenho de mercúrio, por exemplo.
E aí o cara vê se a quantidade está aceitável pelo Ministério da Saúde, né? Se não está aceitável, se a quantidade é superior, e, enfim, assim vai. Tranquilo? Então, essa unidade de ppm, ppb, trabalha com concentrações muito baixas, mas que, mesmo assim, mesmo sendo baixa, pode causar problema para você. Entende? O cara pega, sei lá, a água de uma caixa d'água e vê quanto de chumbo existe ali dentro. Enfim. Ah, você vai ter chumbo? Depende de onde você vai tirar a água. E aí essa quantidade geralmente vai ser trabalhada em ppm, que é uma unidade de fato pequenininha. Tranquilo? Foi? As porcentagens é a relação com 100, porcentagem massa-massa, porcentagem massa-volume, porcentagem volume-volume. E, diante disso, é válido a gente ressaltar aqui. Se o cara trabalhar com você porcentagem volume-volume, ele vai dizer para você qual é o volume que eu tenho de soluto dentro de 100 ml de solução. É porcentagem, é relação com 100. E essa porcentagem está relacionada com o título em volume, que vai ser relacionado com a gente, com o que a gente chama de graus Gay-Lussac. Quando você vai, por exemplo, né, comprar álcool para acender a churrasqueira, antigamente você comprava um álcool que era acima de 90 graus Gay-Lussac. Acima, chegava a 94, 96 graus Gay-Lussac, que são valores extremamente altos. Se eu falo para você que um álcool é um álcool 96 graus Gay-Lussac, eu estou dizendo para você que eu tenho um álcool 96%. Ou seja, somente 4% de água existe ali dentro e os outros 96% são pra gente o álcool, beleza? A gente usava normalmente álcool 94%, 93%. Claro, eu tinha pouquinha água. Hoje em dia a gente tem o álcool comercializado que vende no supermercado, né? O álcool que chega a 46%, ou seja, 54% é de água. Então, se você joga aquele álcool para acender a churrasqueira, automaticamente você está molhando mais do que está jogando o álcool que vai ser o combustível do processo. Então, não utilize esse tipo de álcool para acender a churrasqueira. E o outro não vende mais, ou seja, para tu fazer churrasco está um pouco difícil, né? Compra aqueles acendedores, álcool gel, vai demorar um pouquinho mais, mas você vai conseguir acender o seu carvão, beleza? Foi que foi para queimar sua carninha gostosinha. Beleza, rapaziada? Foi? Então, essas são algumas unidades de concentração. Mas eu não queria ficar limitado a isso. Vai que vai. Então, se alguém está acompanhando e quiser tirar um print esperto, vai lá, tira um print aí. Eu não quero ficar limitado a isso. Eu vou continuar com você, dentro das unidades de concentração. Algumas outras coisas aparecem com uma frequência grande em relação ao Enem para vocês, que são as aplicações dessas unidades de concentração nas operações com as soluções. Por exemplo, a gente tem o que eu chamo de diluição. O que é a diluição? A diluição, maluco, ela é a adição de um solvente visando reduzir a concentração do meio. E como é que a gente vai fazer como é que a gente faz as relações de diluição? No geral, em relação à diluição, mais importante para vocês é você pegar a concentração inicial e multiplicar pelo volume inicial. Isso vai ser igual a concentração final vezes o volume final. Ou você pode usar a molaridade inicial vezes o volume inicial. Isso vai ser igual a molaridade no final vezes o volume no final. Então, essas são as duas principais fórmulas em relação à diluição. Leu no problema que o cara tá, o cara tá jogando água, né? Se o cara tá diluindo, você vai ter que partir para cá para você fazer uma operação entre as soluções. Beleza? Agora, se liga na parada. Em relação à mistura de soluções. Em relação à mistura de soluções. Bom, em relação à mistura de soluções, a gente pode ter uma mistura de soluções com o mesmo, olha só que beleza, com o mesmo soluto. Se você tiver uma mistura de soluções envolvendo o mesmo soluto, o que vai acontecer, preste atenção, você vai pegar, formulinha direto, sendo bem direto com vocês, a molaridade da primeira solução
vezes o volume da primeira solução. Você vai somar com a molaridade da segunda solução vezes o volume da segunda solução. E assim vai. Se você tiver 3, molaridade vezes o volume. E no final, isso tem que ser igual a molaridade final vezes o volume final. Então, para você fazer a mistura de soluções com o mesmo soluto, você parte para aquilo ali. Pode usar concentração comum? Claro que pode. Concentração comum de 1 vezes o volume do primeiro, mais a concentração comum do segundo vezes o volume do segundo. Quantos tiver, né? Quantas soluções tiverem, isso aqui vai ser igual a concentração final vezes o volume final. Então essa daí vai ser a sua dinâmica. Show de bola? Beleza, beleza? Bom, vamos que vamos. E se a mistura de soluções apresentar soluto diferente? Se tiver solutos diferentes, né? Se houverem solutos diferentes, o que você vai fazer é o seguinte. Havendo solutos diferentes, você tem que perceber. Pode não ter reação química, sem reação química. E se não tiver reação química, o que você faz? Sem haver reação química, a sua operação vai ser empregar uma diluição para cada um dos solventes, para cada um dos solutos diferentes. Então, se não tiver, presta atenção, se não tiver reação envolvida, você vai fazer MV igual a MV para um dos solutos, MV igual a MV para o outro soluto. Mas agora, se houver reação química, como por exemplo o que a gente chama de titulação, se tiver reação química, para que você faça uma questão de titulação e tudo mais, você vai ter que fazer o seguinte, presta atenção aqui, olha só a parada. Você vai pegar a molaridade, geralmente é ácido e base, tá, gente? Pode ser outra coisa, mas vou usar ácido e base que facilita a tua vida. A molaridade do ácido vezes o volume do ácido tem que ser igual a molaridade da base vezes o volume da base. Agora, acrescente X, acrescente Y e saiba que X vai corresponder ao número de hidrogênios ionizáveis, tá? O número de hidrogênios que existem no ácido, e o Y vai corresponder ao número de hidroxilas que existem no nosso sistema, tranquilo, na nossa base. Então, galera, você teve aqui uma noção de como funcionou, né, a nossa distribuição das unidades de concentração. Agora, cabe a você perceber alguns detalhes. Muitas questões, galera, elas são relacionadas, galera, com questões do dia a dia, onde você vai precisar de uma noção de outras disciplinas para você conseguir chegar à sua resposta final. Vão ter coisas que você provavelmente nunca viu na vida. E acontece comigo, cara. A questão que apareceu lá quando você se queima, tem que usar água e gelo. Enfim, aparece, cara, é normal. Por quê? O Enem está disposto a tentar te pôr diante de um problema e ver se você é capaz de solucionar esse problema. Entende? Claro que, cara, tem coisas que, mesmo na química, muitos professores de química não viram, se não for algo muito específico, entende? Tem coisas que você já viu algum outro professor falar, ou tem questões diretas daquele assunto. Então, tenta focar, galera, tenta correr atrás dos assuntos que são mais relevantes para vocês, tá? Claro, tem alguns assuntos, galera, que são um pouco mais complexos, envolvem mais conta, principalmente isso na química, e exigem de você que você gaste mais tempo. Eu sugiro que essas questões, que são questões como aparecem como o top 5 de química, questões de estequiometria, e aí indo mais além, questões de termoquímica, que você gasta muito tempo, deixa essa questão para o final. Deixa essas questões, se você souber fazer, deixa essas questões para o final. Porque às vezes, imagina,
Eu de química, eu sou professor de química. Eu pego uma questão de, sei lá, de estequiometria e gasto, sei lá, mais do que 5 minutos para resolver. Você tem, às vezes, uma, duas, três regras de três, onde as contas não são contas legais, e aí você acaba gastando muito tempo. A gente fica muito seduzido pela questão que quando aparece pra gente, a gente sabe, né? Só que às vezes, aquela questão vai exigir muito tempo. Então usa o tempo final da prova, que você já fez um raio-x daquela prova inteira e já tem mais ou menos a noção de como vai. De como vai fazer, beleza? Tá? Então, otimize o seu tempo para você resolver o maior número de questões fáceis, para você dar ênfase para os seus resultados. Beleza? Passamos pelos nossos problemas ambientais e passamos pelas nossas unidades de concentração. Espero ter ajudado você, tá legal? Então, voltando a falar, que a gente tava batendo papo no começo. Hashtag 12HorasNerds, 12HNerds, tá? Não esquece, 12HNerds no Twitter. Manda as suas dúvidas que a gente vai gastar as próximas semanas até o Enem para que nós, os professores fadões do Descomplica, beleza? Para que a gente consiga te ajudar a solucionar esses problemas. Olha que o nosso objetivo é muito grande. Tirar a dúvida de todo o Brasil. É muito grande. Beleza? Então a gente se encontra nas próximas aulas. Beijo no coração de vocês. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Fui.